Tava conversando com um inscrito aqui do canal, com um seguidor, e ele já até é cliente, né? Já participou das oficinas, vai participar do Clube do Livro que eu estou organizando agora. E o foco da conversa se desenvolvia em como é difícil manter certas expressões. Eu recomendei para ele fazer um pouco de teatro, né? Trabalhar isso. E o que nós percebemos é que é muito difícil, né, desenvolver as emoções se a pessoa já for naturalmente tímida, assim. E isso se dá porque hoje na nossa educação a gente tem um foco muito específico, que é um treino para vestibulares, né, que é um treino para você ser, o pessoal gosta de falar ser funcionário, ou enfim, é algo que atende a um propósito muito específico. Mesmo que você vá fazer uma faculdade que, em teoria, deveria ser algo que ia aprofundar o seu conhecimento e não simplesmente seria uma coisa técnica, né? Mas seria uma maneira ou uma via de entrar nas, nos elementos profundos na natureza, né? Como eu costumo desenvolver aqui nos temas quando eu abordo de filosofia. Ainda assim, a educação hoje tem uma via muito técnica e uma técnica às vezes mal aplicada, porque do ponto de vista da técnica, certas coisas se aprendem bastante rápido, né? Quando é uma técnica simplesmente isolada, né? Não uma arte que seria um conjunto dessas técnicas, né? Atribuídas e bem manejadas, isso se resolve rapidamente. Mas hoje a gente não tem nem um ensino técnico bem feito, né? Eu tenho algumas teorias em que, não, teorias não, teoria seria demais, mas alguns pensamentos que eu penso em desenvolver isso mais para frente de forma mais estruturada, que o tempo em que nós levamos para desenvolver certas habilidades é muito longo, muito extenso, né? E porque eu não sei exatamente o porquê disso, né? Mas, por exemplo, na música, o desenvolvimento técnico ele leva muitos e muitos anos até que se atinja um estado de qualidade suficiente para a gente poder trabalhar outras coisas, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que tem uma parente que é músico, né, há muitos anos já, e disse que os primeiros 8 anos da vida de um músico são os primeiros, né? São assim os iniciais, que ele vai trabalhar só as coisas assim mais básicas. E eu acho que é por aí, né? Quando se trata de música erudita, quando se trata de música assim de alto nível, né? E que requer uma grande dose de dedicação e concentração. Eu penso que a nossa eficácia em relação a esse tema ela é baixa, que ela precisa ser qualificada, mas eu ainda não tenho a certeza de como trabalhar isso. Tenho alguns indícios assim, inclusive eu busco trabalhar isso, né, com os meus alunos, para que eles não percam tanto tempo, né, em certas coisas, mas eu ainda isso ainda não foi fundamentado em um método, né? Mas enfim, eu devaneei para dizer que o desenvolvimento emocional ele precisa ser um foco dentro da nossa educação, principalmente nos primeiros anos. Isso é algo que eu estou colocando aqui e que já Platão trabalhava isso, né? Como eu sempre volto a dizer, sempre Platão, né? Que e nos grandes momentos, né, de educadores, né, da história, sempre há um foco grande nessa parte emocional, porque as emoções são nosso elemento assim meio nebuloso, meio indiscernível, onde assim meio vale tudo, né, se nós podemos dizer alguma coisa do tipo, porque as emoções são um tipo caótico, né, que não aceita uma ordem clara. E o que nós podemos fazer com elas é purificá-las, né? Como eu vou desenvolver no vídeo que eu gravei sobre a ordem, ele deve ir ao ar no domingo, né? E o foco é que o trabalho da educação, ele precisa ser desenvolvido de maneira integral. E para que ele aconteça de maneira integral, ele precisa
contemplar a ideia da educação da sensibilidade ou da educação sentimental, tanto faz. Quando a gente pensa nisso, né, como desenvolver uma educação da sensibilidade, eu vi muitos comentários, né, meio loucos a esse respeito na internet e muito subjetivos, né? Eu preciso dizer que de forma nenhuma a ideia da sensibilidade ela é uma coisa subjetiva, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas sim um trabalho que a gente precisa fazer para que a gente possa deixar mais claro, tornar mais claro como as experiências acontecem ante nós. Eu já explico isso. Mas assim, voltando um pouco, quando eu falo dessa ideia de subjetiva, eu estou colocando porque muitas vezes as pessoas relativizam certas coisas e nessa ideia da educação da sensibilidade temos uma nova relativização que é a relativização da verdade, né? Então, eu posso pensar que algo é bom para mim, mas não é bom para o próximo. Quando isso, né, para um filósofo, para um grego antigo, né, para um romano antigo, isso seria uma falácia, seria uma grande besteira, né? Porque quando se pensa na ideia de virtude ou na ideia do bem, né, ou do bom, já se contempla automaticamente a adequação, né? Como assim? Eu já vou voltar para o nosso tema, mas ó, quando eu, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples, né? Eu posso pensar o seguinte: o leite é bom para o organismo, porque ele tem cálcio, ele tem proteína, tem alguns outros elementos que dão uma certa sustância, né? Ele tem uma gordura que também é uma gordura que é saudável e tudo. Hoje em dia o leite é todo adulterado, mas enfim, vamos pensar que o leite está puro, né? Mas tem pessoas que sofrem de intolerância à lactose, né? Eu não sei de onde vem, de onde advém, também não quero entrar nesse debate, não tenho conhecimento técnico para isso, mas vamos pegar esse simples caso. O leite é bom em si mesmo, enquanto alimento, né? Então, se for consumido em doses adequadas, ele vai, né, ser bom para o corpo. Eu pensei no leite, mas já vi muitas pessoas dizerem que não é bom para o corpo, mas vamos pegar essa ideia, né? Ou talvez o próprio ovo, que é tido como um alimento mais saudável, né? De todos, mais completo. Enfim, mas para as pessoas que têm intolerância à lactose ou alguma alergia à clara de ovo ou alguma coisa do tipo, esses alimentos não são bons. Então, a ideia do alimento ser bom aqui não está, o problema do alimento ser bom aqui não está no alimento em si, mas sim na pessoa que o recebe. Entende? Então, a verdade, né, pensando na verdade enquanto uma ideia, algo a ser alcançado, ela é boa para todos, mas eu preciso comunicá-la de maneira adequada. Então, assim, muitas vezes a gente fala que a verdade, que a criança precisa ouvir a verdade, por exemplo, e não se conecta com a ideia de que isso pode destruí-la por dentro, né? Então, na verdade, não é a verdade que não é boa para todos, mas sim que a, a grosseria, a rudeza, a cabeça dura, né, a burrice de alguns de falar as coisas de forma literal para as crianças, que não é boa de forma alguma para todo mundo. Mas todos precisam ter acesso à verdade, ainda que elas sejam como é para as crianças, na forma de algumas histórias, na forma muitas vezes de contos de fada, né? Poxa, eu lembrei agora de uma coisa muito curiosa, assim, não tinha nada a ver com o assunto do vídeo, mas eu lembrei e eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês, para voltar para o que eu estava dizendo. Uma vez na alfabetização, houve um caso, um incidente da minha professora que sofreu um acidente e, e esse acidente acarretou em um carro que atropelou e fez com que ela perdesse as duas pernas.
Eu me lembro disso, porque saiu nos jornais, né? E eu nunca mais ouvi essa professora, apesar dela ter ficado viva, né? Porque ela ter tirado licença do trabalho e tudo, eu realmente não sei o que aconteceu, né? Eu era muito novo para me perguntar sobre essas coisas. O fato é que a coordenadora chegou lá, né, de forma muito cuidadosa e contou toda uma história muito lúdica, assim, muito distante de nós de alguma forma, né? Mas fez com que levou bastante tempo contando uma história para nós de uma garota que tinha uma boneca e essa boneca, por alguma razão, o carro passava por cima das pernas dela a boneca perdia as pernas. E depois a única coisa que ela fez dizer foi que tinha acontecido a mesma coisa com a professora, né? A mesma coisa que tinha acontecido com a boneca. E, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas isso foi de uma didática, assim, muito impressionante, assim, nunca tinha pensado nisso. Mas isso voltou agora aqui, né? Então, isso foi de uma didática muito impressionante, porque ela vai aproximando o caos, né? A ideia, através de uma história que nunca existiu. Ela aproxima, fazendo uma ponte com algo que tinha acontecido na realidade, que era uma realidade trágica, né? Que poderia chocar as crianças se elas não tivessem ainda aceitado essa realidade no plano da imaginação. Nossa Senhora. Mas voltando para o assunto que eu estava dizendo, né? Então, as pessoas então vão dizer que o desenvolvimento que a gente precisa ter, a educação da sensibilidade vai nos levar, ou vai nos trazer uma série, os pontos de vista diferentes, né? E tudo mais. E isso tudo é certo, isso tudo é necessário. Mas, em última instância, o que a gente precisa desenvolver na educação da sensibilidade? Tomar contato com as experiências de forma firme, de forma inteira, de forma presente. Porque quando a gente tem certas fragilidades, certas ressalvas, certos traumas, as experiências aparecem para nós de forma confusa. Os sentidos ou as percepções, eles ficam caóticos. A gente não sabe dizer o que realmente aconteceu. E para isso, para começar a organizar isso, eu sempre recomendo aos meus alunos que escrevam aquilo que se passa na vida de vocês. Escrevam e trabalhem isso. Reflitam sobre isso. Porque no momento em que vocês estiverem escrevendo o que vocês viveram, vão aparecer certas considerações emocionais que não estavam ali antes, ou que na verdade estavam ali desde sempre, mas você não tinha tomado consciência disso. Então, a construção dessa ideia ou dessa força de sensibilidade, ela vai permitir que a gente dê a correta medida às coisas. Olhe para os acontecimentos e meça-os com um peso adequado, dando para cada um aquilo que é a sua real medida, e não fique inventando, trabalhando ou trazendo outras coisas, fantasiando, tá? Isso é muito difícil, tá? Isso é muito difícil. Mas não para por aí. A partir do momento em que você é capaz de contar a sua própria história sem adicionar nada mais do que deveria ter, sem pesar o que não deveria ser pesado e nem suavizar o que não é suave, porque assim, em última instância, todas as coisas elas acontecem, né, para o bem, né, por meio da vontade de Deus, por meio de daquilo que leva ao que é justo, ao que é bom. E em última instância, tudo é bom, mas para nós as coisas têm sempre um valor positivo ou negativo.
Daí então que, à medida em que vamos desenvolvendo isso e contando exatamente aquilo que nos acontece, a gente começa a tomar contato com outra possibilidade, que é a possibilidade de tirar algumas coisas de dentro de nós, certas forças, certas potências que têm a capacidade de transformar toda a nossa concepção, de certa maneira, toda a nossa cosmovisão, toda a visão que a gente tem da vida, da natureza, né, do cosmos. Essa ideia de desenvolver uma cosmovisão a partir de uma força diferente, de uma força interna, é a ideia do desenvolvimento dos sentimentos ou das emoções positivas. Quando eu desenvolvo os meus sentimentos, eu tenho a capacidade de não mais esperar que as coisas sejam de valor positivo ou negativo, mas eu tenho uma força sobre as circunstâncias e eu atuo de maneira a mudá-las, de maneira a poder criar para mim uma nova realidade, uma nova, um novo ajuste, uma forma de vida em que eu possa me relacionar com as coisas de forma mais potente, mais viva, ok? Então, essa construção, essa transformação vai precisar com que nós mergulhamos nesse mundo interior e comecemos a fazer uma sonda, né, uma caça, as coisas que nós percebemos que são mais constantes. Na medida em que vamos relatando ali né, as nossas ideias, ou nosso diário, né, a gente vai perceber que existe uma certa constância em certas visões e uma certa constância na maneira como nós encaramos certas dificuldades. Daí que a gente começa a perceber que temos um traço não só capenga, né, como sim também um traço luminoso, um traço firme, um traço forte, tá? E esse traço forte, esse traço luminoso vai na verdade ser a nossa marca, porque enquanto temos esse centro de poder bem claro para nós, que radica, né, nas nossas emoções, não porque as emoções sejam forças centralizadoras em si mesmas, mas porque esses sentimentos eles nos remetem a uma certa constância, a uma certa identidade, a um certo amor por aquilo que é bom, um certo amor pela nossa essência. Quando nós falamos a ideia de quem sou, né, do grego, né, o quem sou, o grego, a gente está justamente colocando isso como um ponto fundamental. Porque quando eu tenho uma valoração sobre as coisas que é inconstante, que é caótica, que não tem dentro dela uma estrutura de valor, de virtude, de força estruturante, eu me perco nas modificações que acontecem. Então essas modificações podem ser porque o tempo está mudado, está mais chuvoso, está muito ensolarado, ou porque tem muitas pessoas, ou porque tem poucas pessoas, ou porque tem trânsito, ou porque não tem trânsito, ou porque tem batata frita, ou porque acabou a batata frita, ou porque, entende? Eu vou ficando, eu me tornando vítima das circunstâncias, eu não consigo ser capaz de eu
comandar as circunstâncias, que em última instância é isso que deve acontecer. Nós devemos dominar as nossas circunstâncias. Bem, então assim, isso que eu falava com o meu cliente, meu seguidor, né, meu aluno, foi uma coisa fundamental, porque no processo de educação dos jovens isso precisa ser observado. E na medida em que temos que já desde cedo fazer uma espécie de catálogo ou de mapeamento dos seus traumas, das suas dificuldades, para que a gente possa ir combatendo uma a uma com calma. Não se trata simplesmente de chegar para um adolescente, né, e gritar com ele, mandá-lo ser homem, né? Ou a mesma coisa também com as garotas, porque isso não é educação, mas simplesmente autoritarismo, simplesmente demagogia. E sim, você precisa fazer com que ele tenha um sentimento para com aquela força que você quer dele. E também, acima de tudo, na verdade, você precisa ser um exemplo na vida dele se quiser ser capaz de transformá-lo, né? E sempre para o bem, né? A educação sempre tem como premissa que você vai desenvolver a, a autonomia do outro, a sua capacidade de escolher e de falar sobre si, tendo as suas próprias visões sobre a coisa. Ainda que ele abdique dessas visões por outra coisa, por um bem maior, por alguém que lhe recomendou outra coisa, mas ele precisa ter uma visão própria sobre as coisas sem que tenha que antes tomar partido de ninguém, tá? Isso faz parte do processo de construção da própria identidade dele. Na medida em que ele vai se fundamentando em seus sentimentos, ele percebe que ele é muito mais forte do que contaram para ele na em sua casa, na sua escola, e que ele pode sim ser diferente da grande multidão, da turba de massa que se move, mas não sabe para onde vai. Que na verdade ela não se move a ela mesma, mas é a si mesma, mas ela é movida por interesses dos outros, que fazem pensar que na verdade são dela, mas não são. Então, a gente terminou essa conversa dizendo que as grandes coisas, aquelas que realmente nos fazem crescer, são aquelas das quais mais temos medo e são aquelas das quais mais precisamos. Esse é o recado que eu deixo para você nesse vídeo de hoje. E vamos ficando por aqui, tá bem? O link do Clube do Livro está na descrição. Livros, o caderno que eu uso, caneta, essas coisas que vocês gostam de saber. Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e até mais.